de presunção de recolhimento. Estou me vendo, tudo bem com vocês? Já me conta de onde você é, me conta aí a sua cidade e tal, e vamos trabalhar um pouquinho a questão da presunção de recolhimento do teu cliente lá no planejamento previdenciário. Entrevistou o cliente, descobriu que a empresa não recolheu um determinado período. E aí, como é que fica, né? Como é que vai fazer com esse período? Ou até o contribuinte individual, como nós vamos ver agora, tá bom? Obrigada pela sua companhia de sempre, tá? Obrigada mesmo. Eu não consigo interagir no chat, mas a Juliana, se você precisar de alguma coisa, tá aí. Ela vai interagir com você aí, qualquer coisa que você tenha para dizer para mim. E é meu aniversário, então parabéns para mim, são 51 anos. Feliz na presença de Deus, pela bondade dele, né? De estar viva, de estar com saúde, certinho? Vamos trabalhar então, vamos ser direto, porque eu quero tomar um vinho depois que terminar a aula, tá bom? Obrigado de novo pela sua companhia. Bora lá. Planejamento previdenciário é um serviço que eu tenho explorado bastante no meu escritório e é um serviço que eu criei uma comunidade de planejamento previdenciário, onde a gente estuda muitos temas que vão refletir em toda a área previdenciária. E é uma comunidade que a gente teve, por exemplo, agora na terça-feira, uma tarde inteira de uma mentoria em grupo para tratar de recolhimento em atraso, com caso concreto, com um programa de cálculo, etc. Então, tem funcionado muito bem, muito legal essa comunidade. E dia 3 de junho vem uma nova turma. Então, se prepara para entrar na turma, porque você vai ter aí um período que você não tem ideia da quantidade de coisa. Você tem uma ideia? Teve um sábado que nós tivemos um conteúdo, uma manhã inteira só para tratar de gestão de escritório, um sábado só para tratar, e assim, um por mês, né? Um para tratar do recolhimento do advogado, como é que o advogado recolhe, né? Então é bem legal a comunidade, estou muito orgulhosa dela. Você já faz parte, obrigado pela tua companhia. Se você é aluno carreira também, obrigado pela tua companhia. Se você não me conheceu hoje, vem comigo, conhece da internet, bora lá. Deixa eu apresentar a minha tela aqui. Deixa eu ver qual é a minha tela que tem o slide. Espera aí. Vamos ver se aparece aqui o slide. Apareceu. Partilhar. Vamos lá. Muito bem. Nós vamos tratar, então, da presunção de recolhimento. Do que eu estou falando para ficar mais claro para você? Eu estou falando do teu cliente que te procura. Vamos falar do momento que é o que eu estou trabalhando bastante. No momento do planejamento previdenciário, ele ainda não vai se aposentar. Mas isso vale também se ele já vai se aposentar. Isso vale também na análise de um benefício por incapacidade. Perceba, os conceitos que a gente aprende para fazer planejamento, eles servem para tudo. Você ficando bom nas matérias que envolvem planejamento, você vai ser craque em analisar caso concreto, analisar e requerir direito ao benefício, tá bom? É disso que a gente está falando. O sujeito te procura e nós trabalhamos o CNIS por períodos. A gente vai confrontar o CNIS com as informações que o cliente vai dar para a gente. E aí, nesse confronto das informações com o CNIS, com os documentos, eu vou saber lá se há algum período no qual não está sendo reconhecido pelo INSS, está controverso, ou até não está no CNIS. Como que a gente trabalha isso? Tem até a anotação, mas não tem os recolhimentos. Como é que funciona isso na prática? Como que o INSS vai encarar essa questão? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Cada conceito vai acrescentando, você vai formando uma base de conhecimento para a sua atuação e pode ter certeza que isso vai refletir um pouquinho todo dia e logo é um montão, né? Nós estamos montando as peças do nosso quebra-cabeça quando a gente está estudando, tá? E aqui não é diferente. Muito bem. Nós temos, então, o regime geral de previdência social, no qual está inserido aí a autarquia previdenciária, o INSS, que administra
a concessão dos benefícios, né? Cabe ao INSS administrar e pagar também os benefícios, certo? E a gente sabe que toda pessoa que trabalha no território nacional, e algumas até que trabalham fora, se elas não estiverem vinculadas, ligadas a um regime próprio de previdência, então, sou um servidor estatutário e trabalho aqui no órgão municipal de água, de abastecimento de água de Indaiatuba e tem regime próprio. Logo, eu sou filiado ao regime próprio de previdência. Nesse mesmo exemplo meu, pode ser que eu também trabalhe lá, então, no órgão municipal e, paralelamente, eu tenha um trabalho, eu venda Avon, né? Ou eu faço coxinha para vender. Enfim, eu tenho uma renda, uma outra renda, tenho uma outra atividade que também me filia obrigatoriamente a um regime. Só que, nesse caso, ao regime geral. É plenamente possível isso, tá? Se o estatuto do servidor não vedar que ele trabalhe, né, que ele tenha uma outra atividade, e dependendo do que for, o estatuto dele não veda, ele pode ter uma outra atividade, se ele preencher os requisitos, ele vai se aposentar nos dois regimes, tá bom? Mas vamos imaginar, então, que a pessoa não está ligada ao regime próprio de previdência social. Se ela trabalha, ela automaticamente está filiada ao regime geral de previdência social, no qual quem administra é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o nome já diz, é um seguro social. Ele vai cobrir situações de segurados. Voltando só um pouquinho, lembrando que a gente tem um tripé: saúde, previdência e assistência. Seguridade Social tem um tripé, no qual ela está alicerçada às políticas públicas. No caso da saúde, nós temos o SUS, que faz toda a administração, que é de competência concorrente, que todo brasileiro tem acesso e etc. No caso da assistência social, ela limita em relação a quem precisa dela. Vai demonstrar que precisa. E tem vários e vários programas da assistência social que também é de competência concorrente da União, dos Estados-membros, do município, do DF, né? E a gente tem a Previdência Social, que é, então, regida, né, ou administrada pelo INSS, no qual aquela pessoa precisa se vincular. Eu preciso me filiar ao regime geral para ter direitos. E eu poderei ser um segurado obrigatório ou facultativo de acordo com a minha vida, de acordo com como eu tenho lá os fatos geradores. Então, se eu sou alguém que não trabalho fora da minha casa, que eu não tenho renda do trabalho, então vamos imaginar que eu tenho renda de aluguéis. Sou uma senhora, tenho renda de aluguéis e não trabalho fora. Então, eu não preciso me filiar obrigatoriamente ao INSS. Eu não trabalho, não tenho renda do trabalho. Sou um sócio com apenas, mas não trabalho na sociedade. Sou um sócio que pego só os meus, o lucro, a minha fatia do lucro lá, faz dividendos, né? Eu não trabalho na empresa e eu não trabalho em nenhum outro lugar. Só vivo de renda, sou herdeira. Também não preciso me filiar. Mas existem princípios na Seguridade Social. Um deles é a universalidade da cobertura, que permite, então, que quem não é segurado obrigatório, caso queira, pode optar por ser segurado facultativo. Deixa eu colocar uma balinha na boca. Então, o pessoal tá aí. Abraço, pessoal. Abração. Então, pessoal, se eu não sou um segurado facultativo, ou seja, se eu sou uma pessoa que não trabalho, não exerço atividade remunerada, e aí, nesse aspecto, eu posso ou não me filiar à Previdência Social. Tem requisitos para ser facultativo também, né? Então, não pode trabalhar, não pode ter renda do trabalho, mas vamos imaginar que eu seja alguém que faz trabalho voluntário. Aí eu posso, porque eu não tenho renda desse trabalho. Então, eu serei um segurado facultativo. Facultativo é toda pessoa que não exerce atividade remunerada ou que não esteja ligado também a um regime próprio de previdência. Pessoal, anota isso.
ligado a regime próprio de previdência, inclusive como aposentado, não tem direito a contribuir como facultativo, é vedado pela própria Constituição, certinho? Mas então eu sou alguém que não estou ligado ao regime geral, ao regime próprio de previdência. Eu não sou um segurado facultativo porque eu trabalho e esse trabalho me vincula, me filia ao regime geral de previdência social. A diferença está em quem é que vai fazer o recolhimento, mas o período ele é contributivo. Tá? Então, hoje a gente não tem mais tempo de serviço, a gente tem tempo de contribuição. Aliás, hoje não, né? Bastante tempo já, desde a emenda constitucional 20, tá bom? E aí nós vamos trabalhar com de quem é a responsabilidade pelo recolhimento. Quem tem que recolher a contribuição? Eu falei para você que a pessoa que trabalha e não está afiliada a um regime próprio por esse trabalho, e ela, então, ela está filiada ao regime geral de previdência social, foi o que eu te falei, não foi? A partir daí, para ter direitos, existem também deveres, é uma relação aí, ó, né, de direitos e deveres, né, mútuos, entre a previdência e o segurado. Portanto, o legislador elegeu quem deve fazer o próprio recolhimento e quem é que vai contar com a presunção. Presunção, eu parto do princípio de que aquela situação se efetivou, né? Eu tenho ali uma situação que me permite concluir a favor, no caso aqui nosso, do segurado, tá? Muito bem, o contribuinte individual, aquele antigo autônomo, né? Aquela pessoa que vai exercer atividade por conta própria. Sugiro a você que leia o artigo 11 da Lei 8.213, o artigo 9 do Decreto 3.048, que vai trazer, e o 12 da Lei 8.212, para você entender os requisitos de cada um dos tipos de segurado. Isso vai impactar na hora de fazer o planejamento previdenciário, mas vai impactar também em toda análise de qualquer benefício, tá? Se eu não souber quem é o segurado, quais são os requisitos para ele especificamente, inclusive com relação à prova, eu vou ter dificuldade. Eu já sei, então, que o contribuinte individual será responsável pelo próprio recolhimento quando ele atua como pessoa física ou pessoa natural para uma outra pessoa física ou natural. Eu falo física ou natural porque eu lembro que eu comecei a faculdade em 2006 e o Código Civil, ele é não lembro agora o ano, mas eu lembro que o Código Civil trazia a expressão pessoa natural, ele traz a expressão pessoa natural. E eu tinha um professor que ficava muito bravo se a gente falasse pessoa física. Ele falava, isso é brega, isso ninguém mais fala. E no final das contas, que eu veja, o pessoa natural nem pegou, né? Todo mundo fala pessoa física mesmo, né? Mas vamos lá. Então, aquela pessoa que não... Então, eu sou uma pessoa, eu tenho um CPF, eu não tenho CNPJ. Eu vou prestar serviços para uma outra pessoa física, para um outro CPF, não para um CNPJ. Nesse caso, a obrigação de gerar a guia e pagar é minha, contribuinte individual, tá? Sou pessoa física, vou prestar serviço. Que serviço? Sei lá, eu vou vender na Avon, sou advogado de pessoa física, sou uma pessoa física, advogado de uma pessoa física, ou faço trabalhos de marido de aluguel, faço trabalho de pequenos consertos de elétrica, enfim, faço trabalho de conserto de reparos em roupas. Eu vendo meu pãozinho aqui, ó, para pessoa física. Nesse caso, eu tenho que gerar a minha guia e no próprio site do INSS dá para gerar, né? E pagar essa guia na data correta. Nós vamos conversar sobre datas, tá? Inclusive, lembrando, todo mundo fica, e o MEI? E o MEI? Pessoal, é só aprender que MEI é um contribuinte individual. Ele não tem nenhum privilégio, ele é individual. A diferença é que ele tem uma espécie meio híbrida, porque ele é um CNPJ, né?
Mas dentro da Previdência ele é um NIT, como eu e você, tá? Ele tem um número de identificação do trabalhador, ele é um contribuinte individual, os requisitos também estão ali, vai ter direito a benefícios, outros não vai ter. Então, é muito específico estudar cada regra, tá? O MEI também é responsável por gerar a guia dele lá no site do empreendedor, do dia 1 ao dia 20 do mês seguinte ao da prestação de serviço. Trabalhou em janeiro, recolhe em fevereiro. Trabalhou em fevereiro, recolhe em março, assim por diante. Sempre do dia 1 ao dia 15 para o contribuinte individual, normal, e até o dia 20 para o MEI, tá? Então, vamos lá. A lei diz isso. Artigo 30 da Lei 8.212. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Ou seja, mês seguinte, tá? E aí tá, quem é responsável, então, por emitir a guia e pagar? Essas pessoas, você já sabe disso. Acho que você já deduziu. Eu não tenho como invocar presunção se eu mesma tenho que recolher. Se eu tenho que recolher, se eu não recolhi, então não houve recolhimento. É meio óbvio, né? Essas pessoas não vão poder invocar presunção. No caso delas, ou a contribuição está lá feita em data própria, ou não está. Ah, foi em data errada. Aí você vai analisar de acordo com o teu caso concreto. Se vai dar para recolher em atraso, se está decadente, se vai ter que provar atividade, aí é uma outra circunstância. Não é objeto da aula de hoje. Inclusive, eu fiz propaganda da comunidade Planej, e a comunidade Planej nós tivemos uma tarde inteira para discutir recolhimento em atraso, com caso concreto e tudo, tá? Vamos lá. Responsável pelo próprio recolhimento, o próprio legislador assim decidiu. O facultativo, que emite a guia, paga entre o dia 1 e 15 do mês seguinte a competência, né? Então, ele está querendo pagar referente a maio, em junho ele paga a competência de maio. A partir do primeiro dia, e para ele, vale os direitos, pessoal, a partir do primeiro recolhimento em dia. Porque o facultativo não pode recolher fora da qualidade de segurado. O facultativo tem um regramento para recolhimento em atraso, não vou entrar nisso, assunto complexo, tá? Se você é da comunidade Planej está aqui, tá lá, vai lá ver, tá bom? Mas, de qualquer forma, quem recolhe em atraso do facultativo não tem moral. Estando na qualidade de segurado, o legislador permite que ele recolha em atraso até 6 meses, tá? Sem entrar em pormenores, que não é a aula de hoje. Já o contribuinte individual, que preste serviços à pessoa física ou natural, né? Tá lá no artigo, na Lei 8.212, artigo 30, inciso 2. Ele emite a guia e paga entre o dia 1 e o dia 15 do mês seguinte ao da prestação daquele serviço. Tá? É assim que vai funcionar. Para esses dois segurados aqui, não existe nenhum tipo de presunção. Aí você fala para mim, tá bom, mas e os outros segurados? Você está falando só de individual e de facultativo. Era nisso que eu queria chegar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro vamos falar da pessoa jurídica mesmo. Depois a gente já entra nos outros segurados. A Lei 10.666, ela vem lá em 2003 e ela altera essa questão da responsabilidade pelo recolhimento. Ela altera aí, não mais sendo o contribuinte individual, mas não é o primeiro contribuinte individual que a gente conversou. Vamos recapitular. O primeiro contribuinte individual que eu mencionei para você é a pessoa física que presta serviços a uma outra pessoa física. Nesse caso, ele tem que emitir a guia e pagar. Mas imagina, um teu cliente ou você, advogado, prestou serviços para uma empresa para fazer ações no juizado especial civil. Você foi contratado por uma loja aí, uma âncora dessas fast fashion, loja de moda, e você vai fazer 10 audiências no juizado especial civil, você está levando 10 acordos lá, você vai levar 10 propostas de acordo. Quem te contratou foi uma pessoa jurídica. Ela vai te pagar, vai ter lá o pagamento do autônomo, né?
vai ter os valores que eles vão descontar o imposto, o INSS. Já vai vir descontado de você. Logo, nesse caso, de quem é essa responsabilidade? Não mais do contribuinte individual, que não vai ter que emitir guia. Esse contribuinte individual que a gente está conversando, ele presta serviços à pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem a obrigação legal de arrecadar a contribuição. Ou seja, ela vai pagar para o advogado fazer as audiências, ela vai reter a parte do INSS sobre aquilo que ela pagar para ele. Pagou R$1.000 para o INSS, ela vai reter a contribuição do segurado e aí e ele paga a diferença. E detalhe, tá, pessoal? Nem tá no slide, mas eu acho que já é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e eu, dando aula, aprendi isso. Estando na internet, aprendi isso. Desde 13/11/2019, todos os segurados têm que fazer ajustes quando o recolhimento ficar abaixo do mínimo, não é? Então, vamos lá, eu tenho base de cálculo menor que o salário mínimo. Todo segurado vai ter que fazer um ajuste, complementar, retirar o excedente, agrupar contribuições, tá? O contribuinte individual, lá mesmo, na lei 10.666, tá? Ela traz, no próximo artigo, acho que é o 5º mesmo, que cabe ao segurado contribuinte individual, quando for menor que o mínimo, fazer o recolhimento da diferença. O que eu estou dizendo com isso? E tem aula salva aí, né? Tem uma aula aqui no YouTube que chama complementação, que você vai entender por que o contribuinte individual continuou, desde sempre, a fazer o recolhimento. Porque está na lei. Ele já tinha uma base mínima, tá? Mas então, olha lá, a empresa está na lei 10.666. É obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço. Então, enquanto lá prestava esse serviço para uma outra pessoa física, aqui a gente tem uma prestação de serviço a uma pessoa jurídica. Segurado contribui a seu serviço, descontando da respectiva remuneração e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 do mês seguinte ao da competência ou até o dia útil imediatamente anterior. Veja, aqui a regra não é para o segurado. Não é o contribuinte individual que vai ter que reter e repassar. Cabe à empresa tomadora de serviço, sobre aquilo que ela pagar, reter a contribuição, repassar para o cofre público e ela tem até o dia 20 para fazer isso. Não confunda com o recolhimento do contribuinte individual. Aqui é a empresa tomadora de serviço, tá? A cooperativa de trabalho vai funcionar da mesma maneira, certinho? Vamos lá. E no caso aí a gente chegou numa coisa importante também. E no caso do segurado empregado, segurado doméstico, segurado avulso, cada um dos tipos de segurado possui requisitos, possui características que o enquadrarão nessa categoria de segurado. Então, quem é o empregado? O empregado, ele tem lá os requisitos do artigo 3º da CLT, ele presta serviço com subordinação, com habitualidade, né? Recebe renda, tem a pessoalidade, enfim, ele é um empregado a serviço de uma empresa. E, para tanto, a questão do recolhimento segue a mesma coisa com relação ao contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica. O empregado, ele tem retido da sua remuneração o valor de INSS. Gente, eu já fui empregada, você já foi? Você já foi também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Pois bem, se você já foi empregado, você sabe que o empregado tem lá no Olerite o bendito INSS. Quando a gente trabalha, e eu estava lembrando, agora me veio isso muito claramente à mente. Aí você vai ganhar X, aí quando chega o dia do pagamento, vem lá o desconto do INSS, é dolorido, né? Então, é a empresa que é obrigada a reter. A empresa já paga para o segurado o valor líquido sem os descontos legais. E um dos descontos legais é o INSS, que já vem descontado lá na fonte, lá na folha de pagamento.
e a empresa tem que repassar. Cabe à empresa repassar. Inclusive, tem até tipo penal quando ela não repassa. E isso está no artigo 30. Empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. E quem é o avulso mesmo? Você lembrou quem é o avulso? O avulso é aquela pessoa que trabalha através de algum órgão gestor de mão de obra ou um sindicato. Ela não tem os requisitos do vínculo, mas ela tem necessariamente alguém que vai intermediar a mão de obra. Não é tão comum. Os exemplos que a gente vê na doutrina é o chapa, aquela pessoa que fica na estrada esperando o caminhão passar para fazer pequenos trabalhos, vai carregar, descarregar. A gente tem também o exemplo dos canaviais, alguns sindicatos intermediam e pegam aquele trabalhador como avulso. E ainda nos portos, né? Trabalhador de capatazia, de carregamento, lá nos portos, pessoas que trabalham em portos, que é um trabalho bastante sofrido, inclusive, tá? Então, esses têm presunção de recolhimento. Isso quer dizer, que nós vamos já ver direitinho o que quer dizer, mas basicamente essas pessoas não se preocupam com o pagamento de nada, porque já lhes vem descontado. Então, vamos lá. Quem é que tem presunção de recolhimento? Então, conforme garante para a gente o artigo 33, parágrafo 5º da Lei de Custeio, que é a Lei 8.212. Muito bem. Empregado doméstico, nós já vamos chegar no empregado doméstico, tá? E avulsos, eles têm lá no artigo 30, inciso 1º e inciso 5 da Lei 8.212, a lei, então, de custeio, vai trazer, então, que essas pessoas não são elas que fazem o próprio recolhimento. O recolhimento vai ser feito pelo seu empregador ou pelo órgão aí, gestão de mão de obra, no caso do avulso. Nesse caso, é presumido. Olha, a contribuição foi recolhida, porque é presumida. A contribuição não está no CNIS. Não tenho nada a ver com isso. Não é minha obrigação. Tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Já também, quem tem essa presunção favorável é o contribuinte individual, mas é aquele segundo tipo de contribuinte individual. É aquele contribuinte individual que presta serviços à pessoa jurídica e o cooperado também, que presta serviço à cooperativa, óbvio. E tem aí a Lei 10.666 no artigo 4º. Pessoal, MEI, nesse caso aqui, ele entra na primeira categoria. Ele é responsável pelo recolhimento, tá bom? Se porventura ele prestar serviço, você tem que lembrar que daí ele é uma pessoa jurídica prestando serviço, tá bom? Tem um CNPJ ali, certo? E a figura do MEI, ela é meio complicada, porque ela é uma figura híbrida, né? Ele é um CNPJ, ele é um CPF, o que ele é, afinal? E eu coloquei em amarelo aí uma questão cautelosa. Então, vamos lá. O contribuinte individual prestou serviço para uma pessoa jurídica, tomadora de serviço. Ela tomou o serviço. Ele, então, só se preocupa com o trabalho. Ele não vai ter que preocupar com a contribuição, certinho? Mas e se ele for sócio da pessoa jurídica? Sócio que trabalha na empresa. Escritório de advocacia com advogado. E aí, o escritório de advocacia não fez o recolhimento. E aí, dá para invocar também a presunção? Eu coloquei até em amarelo, porque o judiciário não tem reconhecido, tá? Inclusive, tem um enunciado da Jornada da Seguridade Social, que foi um evento doutrinário que aconteceu o ano passado, lá no STJ, no âmbito do STJ, né? E teve um monte de professores e tal, discutiram temas atinentes à seguridade, e eles concluem lá, no enunciado 4, que não pode se invocar a própria torpeza. Tipo, a empresa é minha, é pessoa jurídica, eu sou sócio dela. Eu sou a pessoa jurídica, eu sou o sócio que trabalhei na empresa. Não recolho e invoco a presunção. Segundo o que tem entendido o judiciário, não pode ser reconhecida a presunção, tá? E a Receita Federal, ouvindo um auditor, ele entende que cabe, mas na prática, que a gente trabalha com prática, não tem colado, tá certo? Então, eu coloquei essa ressalva aqui para ficar esperto com essa questão.
Porque você pega o CNIS, o cara era sócio e não tem as contribuições, você já sabe que ele vai ter que pagar esse período, tá bom? Certo? E aí, vamos falar então quais são as consequências quando aquele empregador não recolheu a contribuição. Ele até transmitiu os dados lá bonitinho, tá lá constando a data do início do trabalho, mas não tem mais nada. E aí? E aí, pessoal, é possível fazer prova com documentos contemporâneos ao trabalho. Quando a gente trabalha a prova no âmbito previdenciário, a gente precisa lembrar disso. Prova, ela exige contemporaneidade. Às vezes vocês estão comentando aí no chat, eu não consigo parar, senão acaba que eu vou demorar um pouco mais e hoje eu tenho um compromisso, tá? Então, por isso que eu não estou dando atenção para você. Mas se você tiver dúvida da aula de hoje, me manda lá, ó. Eu vi a aula no YouTube e eu fiquei com dúvida sobre isso aqui da aula. Da aula. Você vai lá e me manda mensagem que eu vou te responder, tá bom? E aí, então, muito bem. A carteira de trabalho faz prova para o empregado? Ela faz prova. Tanto no âmbito aí da Instrução Normativa 128, você vai ver que fala, e olha só, fala que ela é prova, tá? Ó, desde que ela, e aí tem algumas características, né? Quais são as características de um documento que fará prova para o INSS? A carteira em trabalho, em meio físico, porque hoje ela está digital, relativa a férias, alterações de salários e outras que demonstrem sequência do exercício da atividade, podem suprir falha de registro de admissão ou dispensa. E o 16 vai falar para a gente que as informações constantes nas carteiras de trabalho, ou carteira de trabalho, como é que é? Carteira profissional ou carteira de trabalho, Previdência Social, somente serão desconsideradas mediante despacho fundamentado que demonstra sua inconsistência, cabendo nessa hipótese o encaminhamento para apuração de irregularidades, conforme disciplinado em ato normativo. Veja, o INSS está dizendo o seguinte para o INSS, para o servidor. Servidor, a carteira tá ok? A carteira está em ordem cronológica, a foto está ok, tá tudo bonito, as anotações, tudo certinho? Então, esse documento é válido. Contudo, se a gente não for aceitar o documento, porque ele tem algum problema, aí nós vamos ter que encaminhar para apuração de irregularidades, certinho? E que mais, então? Vamos lá. Muito bem. E o CRPS, pessoal? Conselho de Recursos da Previdência Social, que é ligado ao Ministério da Previdência, né? É um órgão separado do INSS. O INSS é da administração indireta, é uma autarquia que tem orçamento próprio, que tem uma lei específica que criou, faz né? E isso no caso do CRPS. Tudo bem? Opa! Já vou aí. Me dá 15 minutinhos. Aí, então, muito bem. Eu estou no âmbito do CRPS. O CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, vai fazer análise e ele tem enunciados. E um deles diz aqui que a carteira de trabalho, apesar de não ter valor absoluto, ela pode fazer prova suficiente, tá? Se essa não tiver defeito formal. Pessoal, carteira de trabalho em ordem cronológica, ela é emitida antes do próprio vínculo, né? Uma carteira que foi emitida depois do vínculo vai precisar de mais documentos. Carteira de trabalho que vai trazer presunção é a carteira de trabalho que está tudo redondinho. Primeira página, a fotografia, tem lá os dados da inscrição, tem a fotografia, está em ordem, depois tem os dados de cada anotação, uma depois da outra, certinho, cronologicamente, que não tem rasura, que tem a evolução salarial, que tem que ter informações nela. E tem que ter o requisito do tempo. Ela tem que ter uma cronologia ok, porque senão não vai ser aceita, certinho? E a próprio entendimento também tem sido aplicado no âmbito não apenas da TNU, eu trouxe a TNU como exemplo, inclusive com súmula, mas isso também prevalece no judiciário de uma maneira geral, ok? Muito bem. E aí, quando, então,
você não tem lá a informação das remunerações, a empresa sonegou, não ficou com o dinheiro, não repassou para o cofre público. Nesse caso, cabe ao segurado fazer prova. Se for o caso, se nem atividade tiver, nem a anotação da carteira não tiver, cabe ao segurado fazer prova. Se está a carteira, se está anotada a carteira e o INSS, e ele informou o vínculo, mas não fez as contribuições, a empresa não repassou as contribuições, cabe ao segurado provar sua remuneração. Caso contrário, apesar da presunção, o INSS vai considerar salário mínimo. Então, eu tenho que apresentar ao INSS, seja por atualização de vínculos e remunerações, seja por meio de um pedido de aposentadoria, eu terei que apresentar a carteira e eu terei que apresentar prova da minha remuneração. Agora, pessoal, vamos imaginar que a empresa não anotou a carteira. Você precisa de uma reclamação trabalhista necessariamente para poder levar esse vínculo para o INSS? Não é o que o decreto diz para a gente. Não existe na legislação previdenciária nenhuma obrigação de você demandar contra a empresa no trabalhista para você ter o reconhecimento do tempo de contribuição previdenciário, né? Do tempo previdenciário para fins de benefício junto à Previdência. Então, a prova, se você ler a partir do 19 do decreto, tem que ler do 19 em diante no decreto, você vai ver lá que a prova, o INSS dá até o caminho de fazer prova, ele dá até um rol exemplificativo de documentos que precisam ser da época do trabalho. A empresa quer recolher agora, vai ajudar teu cliente? Vamos ler o que diz o 19b. Na hipótese de não constarem no CNIS as informações sobre a atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio de apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados com menção às datas de início, de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, duração do trabalho e a condição que tiver sido prestada a atividade. Então, o segurado, quando alguém que tem a presunção não faz o recolhimento da contribuição, cabe a ele, é obrigação dele fazer esse pedido de reconhecimento do tempo, tá? Pessoal, detalhe, o segurado, quando tem presunção, ele nem pode fazer o recolhimento. A empresa não recolheu, pode recolher? O segurado pode recolher? Não, não é obrigação dele. Ele tem que provar que trabalhou, provar que recebeu e quanto recebeu, tá? A empresa agora quer fazer a regularização. O teu cliente vai ter que provar com documentos da época, porque essa informação vai entrar extemporaneamente no CNIS, trazendo lá um indicador de extemporaneidade, vai complicar a vida do teu cliente. Então, ele precisa de documentos para confirmar esse período, inclusive documentos relativos à renda, a remuneração dele. Isso aqui vale para o empregado, mas vale também para o contribuinte individual. Para aquele contribuinte individual que prestou serviço para a pessoa jurídica, a qual deveria ter repassado os valores de contribuição e não o fez. Percebe? E aí, ó, se as informações forem inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas, ou seja, elas nunca estiveram no CNIS. Então, aquele cara que vai agora registrar alguém e vai, não, agora a pessoa morreu ou está doente, agora a empresa quer reconhecer. Para o empregado, a empresa deve fazer isso porque ela tem obrigação, mas para o empregado ou para o dependente, no caso da pensão por morte, cabe a ele provar essa atividade que existiu com documentos da época. Pode uma declaração? Matéria previdenciária, não existe declaração extemporânea que faça prova. Matéria previdenciária, a prova tem que ser documental e ela tem que ser lá do período. Ela tem que ser um documento que nasceu no mundo, que tem a emissão lá no período em que a pessoa trabalhava. E se não tiver, o único caso que vai permitir prova testemunhal é caso fortuito ou força maior. Quando haja, por exemplo, um evento da natureza que nem está acontecendo no Sul.
aí eu posso provar só com testemunha. Se Deus me livre lá na frente, eu vou precisar provar um vínculo. A pessoa perdeu os documentos, a empresa não registrou e houve uma tragédia, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, a pessoa vai poder fazer prova somente com testemunha, tá? Mas é um caso de força maior. Ou um caso fortuito, provar que, por exemplo, teve um incêndio, né? Então tem que provar o caso fortuito e a força maior, e aí é possível fazer prova apenas testemunhal, certo? Contribuinte individual, pessoal, ele vai fazer prova com documentos também. Contribuinte individual presta serviço, tem um contrato de prestação de serviço, ele declarou imposto de renda, ele pagou um tributo municipal, ISS, por exemplo, ele tem lá a prova de que ele comprou os insumos, ele paga a carteira da ordem, a carteira do psicologia, ele tem documentos que provem que ele de fato prestou serviços, aí ele vai fazer o pedido de reconhecimento, tá? Então, ele tem lá tudo que diga a respeito àquela empresa e o rol vai ser sempre exemplificativo, tá? O rol de documentos é aquele que o teu cliente dispuser no momento em que ele... É a mesma coisa para o empregado. A empresa está aberta, está em ok, e tem documentos, ela quer fornecer, mas não, ela não quer fornecer porque ela já sonegou, não repassou o valor, tudo. Aí, o teu cliente que vai ter que ter documentos. E se não tiver, e também não é caso de força maior, é caso fortuito. Aí sim eu posso dizer que o cliente perdeu o período. Então, no planejamento previdenciário, a gente faz um cotejo de quem é o segurado conforme o momento da vida contributiva dele. E nesse momento da vida contributiva dele, você vai fazer, então, a análise se é um período em que tem que provar algum tipo de atividade, por exemplo, rural, se é um período, então, que há presunção. Certinho? Espero que tenha ficado claro. Hoje eu não vou responder o chat, não dá para mim, tem um compromisso, mas queria me colocar à disposição com relação às dúvidas desta aula, só que tem um código. Você vai entrar lá no Instagram, mandar uma mensagem via aula, e aí você vai dizer qual é a aula de presunção lá no YouTube e me restou essa dúvida. Aí eu vou tirar com o maior prazer, tá bom? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Anotou, porque hoje não tem material, hein? Um abração para você. Deus te abençoe. Até.